Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira, trazendo um estudo que para nosso encontro semanal, tão importante para nossas vidas. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp, para que você tenha em mãos, principalmente para encaminhar nomes para tratamento à distância, ou alguma sugestão, tema que você queira estudar. Está aí o nosso Instagram, para que você possa estar compartilhando, divulgando, muito importante para nós, não é? Hoje o nosso tema vai ser evitando a tentação. É uma mensagem muito curta, mas olha, de profundo conhecimento para nós, importante para a nossa vivência cotidiana, lá no livro Palavra de Vida Eterna, na lição número 3, evitando a tentação, tão importante para a nossa prática diária, que ela é curta, mas ela é longa para se praticar, porque não é fácil, né? Então, antes, porém, nós vamos colocar aí o trecho do Evangelho que Emmanuel selecionou para estudo desse tema, baseado na passagem aqui do Evangelho. Vamos colocar para vocês aí, em seguida faremos a nossa oração e voltamos aí para a leitura da mensagem. Evitando a tentação, vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Passagem que está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Convidamos a todos a nossa oração inicial. Divino e amado Mestre Jesus e amigos espirituais, Mãe Maria Santíssima, rogamos as bênçãos e o amparo para todos nós, para o nosso estudo semanal, para mais uma orientação que a espiritualidade nos traz através de uma mensagem tão importante para o nosso cotidiano. Abençoa-nos a todos para que a nossa mente busque a sintonia com o plano maior da vida, para atentos possamos assimilar melhor esse conteúdo, recordando os ensinamentos do Evangelho, tão importante e fundamental para a nossa prática diária. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, olha só como Emmanuel inicia, né, essa curta mensagem que ele nos traz, mas vocês vão ver que não é fácil, né? A gente precisa muito esforço para colocar em prática essas orientações, né, que toda semana trazemos aqui e que seria tão importante a gente conseguir, de alguma maneira, mudar algo em nossa vida diária, porque só depende da gente mesmo, né? Porque a espiritualidade, a gente cada dia que confirma, cada dia que passa, que eles estão conosco, que eles nos orientam, estão apostos, haja visto pelas orientações que recebemos aqui através das mensagens, né, que estudamos. Então é muito importante isso. Então olha só como Emmanuel inicia essa passagem evitando a tentação. Vamos lá. Vamos projetar para vocês aí. Ok. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Lembra lá? Vigiar e orai. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. Precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Então, vigiar e orar. Ele falou só do vigiar. Então, vigiar é isso. Significa precaver-se, cuidar, trabalhar e defender-se. Então, não é vigiar, orar e ficar quietinho, parado, né, esperando as coisas acontecerem, confiar de que tudo vai acontecer pelo fato de termos, né, feito esse movimento de oração, principalmente, e achar que está tudo bem, que não depende de nós e mais nada. Então não é assim. Então você vê que o vigiar exige de nós precaver-se, cuidar, trabalhar, defender.
importante isso. Agora, olha o orar. Ele falou vigiar, agora nós vamos ver orar. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se. Então, orar não é só adorar e ficar quietinho, parado, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Então você vê que não é vigiar e orar, nós temos que fazer a nossa parte, o nosso movimento. Olha aí como ele fala. Não é só adorar e ficar quieto, aquietar-se. É comungar com o poder divino. Olha como que a nossa mente, a nossa vida, a nossa prática tem que estar alicerçada no Evangelho. Tem que estar conectado com as esferas superiores. Através de quê? Do serviço infatigável no bem. Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente tem que estar em movimento em favor do próximo. Ninguém evolui sozinho para si próprio. Você vê que essa reforma íntima, essa prática do Evangelho, buscar as forças superiores, é sempre voltado em favor do próximo, em ação ao nosso próximo, fazendo o bem. Sempre essa palavra, essa orientação surge em toda, absoluta, quase 100% das mensagens que a gente lê aqui. Então é muito importante entender que a gente tem que estar em movimento voltado para o Evangelho do Cristo. Sem isso, gente, por isso que Jesus foi simples e claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esse movimento de prática ao próximo, prática do campo do bem, nós temos que estar em concordância com os ensinamentos divinos. E fazer isso é estarmos colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Então precisa incorporar isso na nossa vida, de uma maneira prática, diária, dinâmica. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Você vê que tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Então tem o trabalho, tem o descanso, tem a oração, tem a brincadeira, tem a viagem, tem o passeio fraterno com a família, tem o trabalho social, tem a frequência à instituição, tudo tem que estar no equilíbrio. Não quer dizer que você vai ficar rezando, orar e rezar e vai ficar lá dentro da instituição. Ah, quanto mais tempo na instituição ficar, se eu vou todo dia. Não é isso. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Ficar parado nunca. Você ficar em repouso, em descanso é uma coisa. Agora você ficar parado em relação ao movimento divino, aí sim nos prejudica muito. Então nós temos que buscar equilíbrio em tudo, gente. Nós podemos fazer tudo com equilíbrio, com harmonia, dentro dos princípios superiores. Deus, nosso Pai, não quer todos nós só ajoelhados rezando, enfiados na instituição tão somente. Não é isso. Porque nós temos o processo evolutivo, o processo dinâmico da vida, né? Nós temos as práticas diárias. Por isso que a lição é evitando a tentação. A tentação em qualquer área que venha fazer com que a gente repouse em relação aos ensinamentos divinos. Porque quem não quer descansar, quem é que não quer parar de trabalhar, quem é que não busca? Por isso que a gente tem que ter um entendimento de aposentadoria e lembrar que a gente não pode ficar parado.
É a oportunidade da gente estar trabalhando mais em favor do próximo. Quantas vezes a gente não fala, gostaria tanto de, né? De aposentar e tal, ir para um local quieto e ficar ali quietinho, mexendo nas minhas coisinhas. Será que a vida não exige de nós essa dinâmica em favor do próximo? Podemos ter esse cantinho, sim, mas que isso não vira um repouso em excesso. Tá aí, ó. Tudo que repousa em excesso é inútil, é relegado pela natureza à inutilidade. Então eles não estão ditando norma do faz isso, vai para tal local. Não, é que ao longo da nossa vida possamos ter tudo em equilíbrio, tudo em harmonia, fazendo o melhor em favor do nosso próximo. Consequentemente, estaremos fazendo o melhor para nós, estaremos concordando com os ensinamentos divinos, com a espiritualidade superior. Olha o que ele fala aqui para a gente entender muito bem. O tesouro escondido em repouso transforma-se em cadeia de usura. Você fica preso, cadeia, preso. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Está parado. Ouro parado, água parada, repouso. Está entendendo o exemplo que ele está trazendo para nós? Não te admitas na atitude de vigilância e oração, vigiar e orar, fugindo à luta com que a terra te desafia. Aí, a vida desafia, ou seja, você tem que estar em atividade, praticando ali os ensinamentos divinos, porque nós somos espíritos inferiores. Nós estamos em processo de evolução. As coisas vão acontecendo para que possamos responder com os ensinamentos divinos na prática diária. É isso que ele está falando. Por isso que a gente não pode ficar em repouso, sem atividade dinâmica voltada para o Evangelho. Continua ele, ó, inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Aí. Não podemos parar. Inteligência e mãos. Nós temos que estar em atividade. A mente tem que estar ativa, consciente do nosso papel. E a mão tem que estar em atividade, nós temos que estar fazendo. Senão nós vamos perder muito, meus irmãos. Vibra com a vida que estua sublime. A vida dinâmica. Já falei aqui em outros estudos, né? Muita gente quer saber qual o meu compromisso nessa vida. Qual o projeto reencarnatório. Qual o sentido da vida para nós? Meu Deus, tá aí, ó. Olha aí o que Emmanuel está falando. Põe aí, Mateus. Vibra com a vida que estua sublime. Vibra com a vida. A vida diariamente vai te trazendo aquilo que você tem que fazer. Presta atenção no que está acontecendo no dia. Esse é o seu programa reencarnatório, que a cada dia, como se fosse um livro, página a página, cada dia é uma página. Cada dia, o acontecimento daquele dia te exige uma resposta, uma conduta, o que fazer, como responder à vida. Isso aí, ó, vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti. Esse é o nosso programa. Esse é o nosso compromisso diário. E trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Que mais você quer de orientação do seu programa reencarnatório? Tá aí a resposta de Emmanuel. Trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem,
aprendendo e ajudando os outros em teu próprio favor. Você vai estar ajudando a você e ao outro. Que mais você quer para entender que hoje, tudo o que te aconteceu hoje estava na sua ficha reencarnatória? O que nós temos que nos preocupar é como que eu respondi a cada item que a vida exigiu de mim. Qual foi a resposta que eu dei? A resposta que eu dei foi concordante com os ensinamentos que eu tenho aprendido? Com as orientações superiores que eu prometi antes de reencarnar? É isso que eu tenho que pensar. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela queria ver o sentido da vida para minha vida, o que eu devo fazer, se eu estou fazendo aquilo que eu prometi, que você tanto fala nas nossas conversas. É isso. Eu não preciso vasculhar o meu passado. Os mentores espirituais fizeram isso conosco, junto conosco, e ditaram para nós o que ia acontecer ao longo da nossa existência. Hoje está acontecendo, que estamos aqui ainda hoje, está acontecendo a página desse dia. O que ia acontecer hoje está lá registrado. O que não está registrado é o minuto no qual você vai registrando à medida que você vai respondendo cada ação que a vida exige de ti. Está aí, ó. Essa é a clareza que Emmanuel nos traz. E ele finaliza essa maravilha de orientação da seguinte maneira: para não deixar dúvida, essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Essa tentação é a queda, é a vida querendo que a gente caia, a vida no sentido dos compromissos da vida passada, a tendência que trazemos da vida passada para fazer a gente errar. Esse é um impulso. E a vida exige de nós, então, uma resposta positiva, diferente, superior. Mas lembra, faz parte a provocação da tentação, no sentido de que repitamos o erro do passado. Essa é a tendência, pelos milênios de erros. Então o nosso impulso ele é muito forte. Se a gente fosse olhar com visão humana, o que seria natural é você errar de novo. Mas a vida nos dá a oportunidade de recomeçar de novo. Por isso que nós reencarnamos, para recomeçar. E ao longo da nossa vida, cada dia, cada momento vai surgindo aqui essas tentações, essas provocações, e vai exigindo de nós condutas equilibradas, corretas. Por isso as orientações, para que não venhamos a cair nessa tentação. E ele fala que essa orientação dada aqui é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. É uma lição curta, mas belíssima e profunda para nosso espírito. E devemos então fixar isso, para que possamos agir sempre que for exigido de nós, a cada momento da nossa vida, para que não venhamos a cair e possamos realizar o diferencial, aquilo que nós prometemos a Deus nosso Pai através dos mensageiros, junto à nossa programação reencarnatória. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Convidamos agora a todos para a nossa oração final em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e finalizando assim o nosso estudo de hoje. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade de compreendermos a importância da nossa existência dia a dia. Que a espiritualidade que nos orienta a cada semana, a cada dia, nas lições que nos surgem ao longo da vida. Nosso agradecimento profundo por acompanhar-nos,
a cada passo de nossas vidas. Que as bênçãos de Mãe Maria Santíssima possa nos envolver a todo espírito encarnado e desencarnado, principalmente, que estão em maiores provações e em sofrimento profundo. Aos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, que a tua paz, que o teu amor, Senhor, vele por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Está aí, finalizando assim o nosso trabalho, aquilo que a gente sempre faz, né? Coloca aí o trabalho social que a gente executa, o trabalho do enxovalzinho que nós realizamos com as mãezinhas carentes e os dados que você precisa aí para continuar a sua campanha. Estamos com 2 trabalhos sociais, um na terça-feira na Nova Colina, às 18h30, e um em Sobradinho 2, às 19h30. Então todos aqueles que puderem participar, compartilhar conosco, é muito importante. Compartilhe também o nosso trabalho aqui, que semanalmente estamos fazendo. Dê lá o joinha, curta o nosso vídeo, porque é a maneira que a gente tem de contribuir com a divulgação desse trabalho. Tá bom? Quarta-feira que vem traremos uma nova mensagem como estudo para a nossa reflexão tão importante para nos ajudar na nossa vida diariamente. Que Jesus nos ilumine, nos proteja. Até quarta-feira que vem. Um abraço, um beijo a todos. Até lá. Tchau.